Nós vamos para o segundo painel. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o coffee break, tenham se encontrado, reencontrado. E nós vamos partir para o segundo painel do dia. Nós vamos conversar sobre entretenimento e conteúdo. Nós temos observado bons exemplos nesse sentido, e nós queremos hoje aqui ir um pouquinho mais fundo nesta questão. Por esta razão, o painel Branded Content, Criatividade Compartilhada para proporcionar o entretenimento tailor-made, terá a participação de feras. Eu queria chamar, então, o Telmo Drebes Júnior, que é o diretor de marketing e vendas das lojas Lebes, um dos maiores varejistas do sul do país. Obrigado, Telmo. Queria convidar Diego dos Santos Ferreira, coordenador de marketing do Magazine Luiza, e também o Eduardo Noronha, gerente de planejamento do Núcleo Magazine Luiza na Ogilvy. Eles vão fazer aqui, né, uma dobradinha. E a moderação, o comando desse painel vai ficar por conta do Denis Onishi, que é o vice-presidente do Comitê de Mídia da ABA e gerente de mídia da Fiat. O palco é de vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Legal. Sandra, queria te agradecer pelo convite. É verdade. E, enfim, eu fiquei pensando depois, Sandra, o que eu estou fazendo aqui nesse palco, com tanta gente importante, só peixe grande aqui na empresa grande e tal, e aí vem a tal da Lojas Lebes, provavelmente muita gente nem ouviu falar, não sabe nem o que é isso. Alguém aqui já ouviu falar em Loja Lebes? Levanta a mão. Ó, que a turma toda lá assim, ó. Deve ser os concorrentes. Gente, não, isso é normal, tá? Quando eu pergunto, inclusive lá no Rio Grande do Sul, quando eu pergunto, muita gente ainda não conhece. E é por isso que eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho mais do nosso desafio. A gente é uma empresa familiar, e eu fiz questão aqui de trazer um pouco do histórico da empresa, comentar o que é a empresa do quê, o que a gente vende, o que a gente faz, né? A gente nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que tem 20 mil habitantes. É super pequena, né, em São Jerônimo, e a gente tem mais de 60 anos. É uma empresa familiar. Meu avô, que foi o fundador da empresa, hoje meu pai preside, e a gente está passando por um processo de profissionalização. Né? Hoje nós temos diretores familiares que trabalham, mas também, hoje, já executivos de mercado assumindo algumas funções. Nós temos conselho de administração, conselho de sócios, né? O conselho de administração já com membros também de fora da empresa, né? Que colaboram para a gente. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque ninguém conhecia a empresa. Meu avô, no seu auge hoje, dos seus 84 anos, foi o fundador da empresa, nunca se preocupou com esse negócio de marca. Que nada, vamos vender, gente, vamos lá, vamos tocar, vamos fazer. E abrir uma segunda lojinha na região. E depois abrir a terceira. Depois abrir a quarta, ia tocando. Que fazer propaganda, isso aí não vende. Vamos tocar aqui, ó, vamos fazer contato humano, atendimento, nós temos que prestar um bom atendimento. E hoje a empresa conta com 160 lojas, todas elas no Rio Grande do Sul. Com exceção de uma, a gente já abriu uma loja em Santa Catarina, né, em Criciúma, e a nossa, então a gente passa a não ser mais no Rio Grande do Sul. Enfim, a gente está presente hoje, praticamente 360 graus hoje, muito próximo do nosso cliente na nossa região. A gente é muito forte, tem uma proximidade muito grande com a comunidade ali presente, onde eles preservam muito o atendimento na loja, aquele contato humano, né? Isso é o que o povo lá, principalmente do interior do Rio Grande do Sul, gosta e valoriza muito. Então, a gente tem mais 600 mil hoje seguidores no Face, só no Rio Grande do Sul, 23 mil seguidores no Insta. Parece que os números não são tão grandes quando a gente fala nível Brasil, mas para a gente é super importante lá no Rio Grande do Sul. Né?
E hoje circulam mais de 3 milhões de pessoas em todas as nossas lojas. Como é que a gente sabe isso? A gente tem contador de fluxo e tem dado. Tem muito dado. Eu tenho todas as informações de vendas por setor, por vendedor, por loja, na palma da minha mão hoje. Inclusive, antes aqui, eu estava olhando a venda, estava preocupado lá, se a loja, né, nós estamos na meta, não estamos, né? Se a gente tem meta-dia para bater, enfim. E aqui, eu acho que é um case que a gente traz, que a gente fez, onde a gente fez a jornada do nosso cliente. Os executivos da nossa empresa foram a campo. Nós fomos literalmente na casa do cliente entender que caminho que ele faz até a nossa loja. Ah, como é que tu faz? Vai de ônibus? Então tá, vamos lá. Vamos de ônibus. E pegamos o ônibus junto com ele. E agora, chega na loja, que setor que tu olha primeiro? Ah, esse aqui, como é que tu faz? Como é que é o processo? Pega a fila, não pega? E a gente conseguiu identificar todos os atritos que tem dentro da experiência de compra daquele cliente. E, gente, a gente fica muitas vezes reclamando da política, que o governo não ajuda, porque isso, porque aquilo. Mas, cara, a gente não tá fazendo o dever de casa. A gente faz o cliente pegar a fila que não precisa. Muitas vezes incomoda ele com uma mídia que, putz, não era o horário que deveria de ter feito. Enfim, e a gente fez um trabalho muito legal nesse sentido. E aí a gente conseguiu saber por que raios o cliente vai lá e compra na Labs. Para quem não sabe, a gente é uma rede que trabalha de tudo. Tem desde móveis, eletro, até confecção dentro da nossa loja, no mesmo ponto de venda. E a gente acaba sendo o shopping da cidade, do interior, porque a gente tem de tudo. E os clientes lá do interior gostam disso, vão literalmente passear nas nossas lojas. Né? Então, a gente conhece muito, tem uma proximidade muito grande com o nosso cliente. Bom, enfim, queria só passar um vídeo para mostrar aqui um pouco da nossa empresa. E só fazendo um esclarecimento, aquela turma que está fazendo assim, tá? Não é campanha eleitoral, tá, gente? Aquilo ali é porque todo mundo tem sangue verde mesmo, todo mundo é Labs. A gente usa esse trocadilho. Enfim, por que eu estou colocando tudo isso e contextualizando? Porque a gente viu que essa proximidade com o nosso cliente, ela rompeu a barreira da compra e venda de produto. A gente viu que a gente tinha um papel muito importante naquela comunidade onde a gente atua. E aí entra o nosso propósito, que é facilitar o acesso das pessoas aos seus sonhos. Quando a gente fez a jornada lá atrás, a gente viu a persona. Aquele que realmente vai lá comprar. A gente tem os dados do cliente, tem tudo. Então, a gente que carinhosamente a gente chamou de Dona Vera,
né? A gente quer facilitar o acesso da dona Vera, gente, para ela realizar o sonho dela. E como é que realiza o sonho dela? Com uma geladeira? Dando crédito. Vai lá, leva a geladeira embora, depois tu me paga. Leva 25 vezes para me pagar, né? 24, que nem a Magazine Luiza faz. Né? É isso, a gente dá crédito para o nosso cliente. E aí que a gente viu que rompe a barreira da compra e venda do produto. E aí a gente teve, inclusive, um case que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, que a gente é tão querido na comunidade onde a gente atua, que teve cliente que pediu a sua esposa em casamento dentro de uma das nossas lojas. Vocês acreditam, gente? Conseguem imaginar isso? Quando eu fiquei sabendo, eu digo, não pode, nós vamos ter que fazer um case em cima disso. E aí eu vou passar agora, primeira mão, para vocês. Essa é a filmagem que um dos vendedores fez na hora, tá? Isso é real, tá, gente? Não é combinado. E aí a gente aproveitou, claro, essas imagens, mas depois a gente chamou o casal lá para fazer um agrado para eles. Pequenininho, cara, né? São atores reais. Vida real. Agora pode beijar a noiva. Primeiramente, queria parabenizar vocês pelo casamento e agradecer por fazer parte desse momento, por vocês escolherem a Lebes para fazer o pedido do casamento, né, há uns meses atrás dentro de uma das nossas lojas, e a gente não podia deixar passar isso em branco. A gente tem uma surpresa para vocês dois, porque assim como o Natan pediu a Natiele em casamento dentro de uma das nossas lojas, agora a Lebes pede vocês em casamento para o resto da vida, porque a gente quer fazer parte desse novo momento que vocês estão vivendo. Então eu queria convidar vocês a dar uma olhada na nova casa, no novo lar que a Lebes preparou para vocês. Enfim, eu teria mais 2 cases para passar, mas já estou com o tempo esgotado aqui. Enfim, e é isso, Lebes é isso, rompendo as barreiras da compra e venda, exercendo o seu propósito. Gente, da minha parte, obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Diego, do Magazine Luiza. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Noronha, gerente de planejamento da OGV, para a conta de Magazine Luiza. A gente resolveu fazer uma dobradinha aqui para falar um pouco sobre o varejo dentro do Magazine Luiza, como a gente faz esse varejo e essa parceria entre o Magazine Luiza e a OGV. Hoje a gente vai mostrar para vocês nessa apresentação um case sobre conteúdo, mas que mostra que a marca não necessariamente precisa propor uma conversa.
ela também consegue entrar numa conversa de uma maneira bem efetiva, e isso também é conteúdo. Bom, a gente já se apresentou. E hoje o Magazine Luiza faz varejo para muito além do preço. O Otelmo até estava falando aqui sobre propósito, e eu acredito que antes de trazer esse case que o Edu comentou, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o porquê que a gente faz, né? A comunicação como a gente faz, por que a gente fala da maneira que a gente fala, e por que a gente está nas plataformas, por que a gente faz mídia como a gente faz mídia. E, para exemplificar, para fazer isso tudo se tornar real, a gente precisa sair do comum. E esse comum é ter esse propósito, como o Otelmo disse, a gente também tem um propósito muito claro no Magazine Luiza, que é levar o acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. E a gente acredita que esse acesso, hoje, se dá muito pela inclusão digital. Então, a gente assumiu verdadeiramente um propósito dentro do Magazine Luiza, e, a partir daí, isso norteou toda a nossa comunicação, norteou estratégia de venda, enfim, norteou tudo, inclusive o case que a gente traz para vocês. E aqui, só para exemplificar um pouco o modelo que a gente trabalha com os principais canais, plataformas, e o que a gente tem de propriedade. Então, os principais assets de comunicação, então, tem o branded content, tem redes sociais, CRM, merchants, comerciais de TV, e dentro do Magazine, onde a gente quer levar o cliente para dentro do nosso site, dentro do nosso aplicativo, dentro do site. Dentro desses três ainda existe várias layers, né? Então, vários serviços e tudo mais. E o modelo comum tem esse objetivo, né? Levar para dentro do nosso ecossistema. Só que, dentro do Magazine, a gente trabalha um pouco diferente. A gente não tem medo de um canal levar para o outro e desses canais convergirem para outros serviços e para dentro de outras propriedades, enfim. Isso é muito orgânico. E isso funciona porque, assim como disseram aqui mais cedo, cada plataforma, cada canal, ele consegue te entregar um KPI. Então, você somar, fazer a soma deles, é quando você consegue ter o melhor resultado. Então, esse pensamento sistêmico de canais é o que nos permite esse relacionamento mais próximo com o nosso consumidor. A gente não tem medo de jogar de um canal para o outro, desde que isso faça sentido na jornada para o nosso cliente. Então, as plataformas sociais aqui, até tem aqui exatamente como o Otelmo trouxe também, né, os números sobre os nossos canais. Hoje, no YouTube, nós somos o maior varejista do mundo, o canal com mais inscritos. E tudo isso comandado pela nossa brand persona mais famosa, que é a Lu. Não sei se todo mundo já conhece a Lu, mas ela é uma criadora de conteúdo. Ela nasceu em 2001, e ela nasceu como Tia Luísa. Quando ela nasceu, ela tinha o intuito de ajudar na jornada de compra, trazer mais informações sobre produtos. Só que, em um certo momento, justamente pelo nosso propósito, a gente entendeu que a Lu ela precisava trazer algo a mais. Então, ela passou a fazer esse tip-loft, né, como Dado Schneider já diz, né, fazer esse pulo para dentro do acesso ao mundo digital. Então, ela é uma personagem virtual 3D e ela é especialista no mundo digital. Bom, e para fazer uma rede desse tamanho, uma plataforma com tantos usuários envolvidos, com tantos canais de contato e canais de venda funcionar, é essencial que a gente preze, na hora de executar o trabalho, por três coisas: na sintonia entre cliente e agência, na agilidade da tomada de decisão e na capacidade de execução dos projetos que a gente traz. E, para a gente fazer isso, a gente criou um modelo um pouco diferente de trabalho. A gente não recebe briefings usuais, a gente não tem esse modelo de atendimento em que a gente passa por cada área decupadamente. A gente criou o que a gente chama de Workshops Magalu, onde a gente envolve as áreas do Magazine Luiza, e aí não estamos falando só de marketing, estamos falando também das áreas comerciais, de logística e etc. As áreas envolvidas na agência, principalmente planejamento, criação e muito data. A gente tem BI, tem uma equipe exclusiva trabalhando informação para a Magazine Luiza e alguns parceiros estratégicos sempre que a gente precisa. Geralmente, esses parceiros são as nossas plataformas de comunicação e os canais de comunicação por onde a gente vai comunicar.
Dentro desses workshops, a gente sempre tem 2 objetivos muito claros e 2 objetivos primários para qualquer um, que é sair de lá com alguma dinâmica comercial que seja impactante, que seja inovadora, e com um storytelling engajador. A gente também tem a preocupação que o Otelmo comentou de ir além da venda, de criar alguma coisa que realmente faça o consumidor prestar atenção na nossa marca. E foi em um desses workshops que saiu a pergunta que deu início ao nosso case, para a gente vender TV sem ser um patrocinador da Copa, no momento em que o país estava em crise, que foi perguntar para o consumidor se ele ia ter coragem de ver a seleção na mesma TV do 7-1. A gente trouxe um vídeo que explica um pouco como foi a loucura do período de Copa para nós. Copa do Mundo é... Doideira! É tempo de reunir os amigos, trabalhar meio período, fazer churrasco às 9 da manhã e soltar o Márcio Canuto que existe dentro da gente. Todas as marcas entram em campo para disputar espaço e ganhar visibilidade. Mas como se destacar no meio de tanta musiquinha chiclete, promoções milionárias, se nem falar Copa do Mundo a gente podia? Aí, amigo, só chamando o jogo pra gente e metendo uma bomba de bico. Pode isso, Arnaldo! Uma regra é clara. Sazica. Olha só, a gente precisava aparecer, levar a gente pra loja e vender. As vendas do país estavam mais devagar que centroavante do showball aos 40 do segundo tempo. O clima de Copa ainda não tinha contagiado os brasileiros, ninguém tinha pintado as ruas, nem copiado o corte miojo do Neymar, e o varejo todo tava de cabeça pra baixo. E o Magalu fez o quê? Foi lá e comprou o maior lote de TV da sua história. Haja coração! Enquanto muitas marcas falavam de superação e resgate do orgulho nacional, a gente preferiu meter o louco e falar a real. O Brasil precisava exorcizar o fantasma de 2014. E para driblar a zica alemã, escolhemos uma tática de jogo diferente: a zoeira. Fizemos a pergunta que incomodava até o torcedor mais cético. Brasileiro vai ter coragem de assistir a Brasília na mesma TV da 7-1? Acho que não. Sem condições. Tá doido? Era a pulga atrás da orelha que faltava para estimular as pessoas a trocarem suas TVs zicadas. Criamos um personagem chamado Laszlo Gabor, um guru húngaro da retroenergética, e Laszlo dizia que os aparelhos que transmitiram a derrota de 7-1 para a Alemanha absorveram a energia negativa dos brasileiros. E que toda aquela enérgio acumulada poderia zicar o time em 2018. Tira onda em rede nacional, mitou, virou meme e assunto nas redes sociais. Mas era só o começo. Achou que a gente não tava no jogo? Achou errado, otário? Nascia o movimento Sai Zica. Bastava trazer a TV antiga para garantir um desconto na compra de uma nova. Comerciais de varejo, merchan e PDV ecoavam a pergunta do guru. A pilha de TVs trocadas só aumentava no centro de distribuição. A gente já sabe o que vai fazer com elas. Despachamos as dita cujas de presente para os nossos irmãos argentinos. Que aceitou? E não é que a Zica tava funcionando? O projeto saiu do meio publicitário, virou matéria nas TVs alemã e inglesa, teve até gente agradecendo ao Magalu pela zica repassada. E como de zoeira never ends, teve VAR lá e aqui, o War Room em real time nas redes sociais, Trending Topics mundial, Canarinho Pistola pedindo TV e a Lu trolando o psicopata da Copa. Até o Maradona deu troco. Eita... Teve finta, teve humor, teve Copa sim. Os índices de engajamento foram altíssimos e as vendas superaram todas as expectativas, é claro. Fizemos um trimestre para entrar para a história. Enquanto o mercado caiu, nossas lojas físicas e online ficaram cheias. Vendemos tudo e mais um pouco. Demos um chocolate nos concorrentes e crescemos em share na categoria TV. Crescemos e aparecemos mais que muito patrocinador. A taça pode não ter vindo, mas quer saber? Na raça e sem clubismo, batemos um bolão. Vocês vão ter que me engolir! Já a seleção, bom, o Catar... Também não é assim tão longe, é logo ali. Essa imagem aqui, antes de você continuar, essa imagem que a gente mostra em parte do vídeo, essas TVs ligadas, são realmente TVs que a gente recebeu dos clientes e estavam no nosso centro de distribuição. É uma imagem de verdade mesmo. A gente montou essa parede de TVs. Bom, só resumindo um pouco, né, o que o vídeo mostra, a gente conseguiu, a partir de uma pergunta, do que a gente chama do storytelling engajador,
criar uma campanha que foi ousada, que foi inovadora, que ela ganhou tração com o público mesmo. A gente teve muito retorno sobre isso, principalmente em rede social. É a nossa campanha mais shareable, a gente teve o conteúdo muito compartilhado, tanto que a gente foi uma das marcas mais mencionadas no Twitter na Copa do Mundo, uma das únicas a não ser patrocinadora a conseguir fazer isso. Foram mais de 103 milhões de views efetivos nos vídeos da campanha e 5 vezes trending tópico no Twitter, inclusive uma vez trending tópico mundial quando a Alemanha foi eliminada. Tudo isso começou com uma overdose de branded content. A gente criou um personagem, que era o guru húngaro, que ele começou a pipocar tanto na internet quanto na TV, em alguns programas, principalmente programas esportivos, levando a história para as pessoas, falando para as pessoas sobre como que as TVs tinham acumulado energia negativa e a gente não podia assistir a Copa na mesma TV do 7-1. A gente não falava de dinâmica comercial, a gente não falava nem de marca nesse momento. Falava só dessa pergunta para ir colocando esse assunto na pauta do público. E por que trazer um personagem novo, né? Como eu falei no começo, a gente tem a nossa brand persona, a Lu. Por que não usar a Lu? Além da volta, né, que a gente ia ter que dar gigante, né, para trazer a Lu, colocar ela para trazer uma teoria que a gente tinha inventado, né, da Zika e tudo mais, também era um teste. A gente também não tinha como saber se isso ia funcionar, se isso ia pegar ou não. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse personagem e criar. E no começo, como o Edu falou, a gente não citava a marca. A gente só plantava uma sementinha na cabeça de todo mundo. Cara, será que realmente existe essa Zika? E aí, com isso, a gente mantinha os assets de marca. Então, caso alguma coisa desse errado, entendeu? O guru não pegasse, eu ainda não tinha trago isso, eu ainda não tinha me apropriado disso de maneira tão significante a ponto disso respingar para a gente. Então, a gente lançou o guru com esse intuito, de lançar essa sementinha e também, assim, vamos ver o quanto que pega. Também era um teste e acabou funcionando. Bom, e esse storytelling engajador que ele apresentou, com a pergunta, a própria marca respondia com a dinâmica comercial, de resgatar as TVs que as pessoas tinham em casa. Não era apenas comprar uma nova TV. Traz a sua TV e ela vai valer desconto numa nova. Isso era uma dinâmica comercial que as pessoas não estavam acostumadas a ver, e isso manteve a campanha de um jeito bem engajador e bem legal durante muito tempo. E aqui vale ressaltar que vai também de encontro, por isso que a gente começou falando sobre propósito. A partir do momento que eu estou trocando as TVs, que eu também estou trazendo a tecnologia também para dentro da casa das pessoas, eu também estou dando esse acesso. Então, também está conectado, mesmo essa dinâmica comercial, também está conectado com o propósito de marca. Bom, e isso tudo foi antes da Copa. A gente, inclusive, deixou para fazer a pergunta bem antes e estimulá-la em redes sociais, porque a gente tinha um grande medo, que era, e se o Brasil perder? O que as pessoas vão falar da gente? A Zika está com a gente agora, né? Então, durante a Copa do Mundo, todos esses workshops começaram a acontecer em tempo real. A gente criou um war room numa sala específica e a gente, agora, não estava mais pautando a conversa. A gente queria ir na onda do que as pessoas estavam falando e foi exatamente o que a gente fez. Uma das coisas legais que aconteceu foi que uma das primeiras clientes a realizar o Smart Troca nas lojas, a levar a televisão, ela voltou para as redes sociais da marca, espontaneamente, sem falar nada, a gente diagnosticou isso no monitoramento e começou a responder às pessoas que estavam duvidando da dinâmica. Ah, não tem troca nenhuma, eles não pegam a TV de volta, não vai ter desconto. Ela própria se transformou numa embaixadora e começou a responder às pessoas que funcionava de verdade. E aí a gente aproveitou, ela é uma consumidora do Ceará, mandou uma equipe de filmagem para lá e fez um vídeo com ela para as redes sociais, para estar na voz dela a dinâmica de troca, como que você fazia, de levar a TV e tudo mais. E isso teve um impacto muito positivo, trouxe muita credibilidade para a dinâmica comercial. Além disso, como não podia deixar de ser, a gente tem que dar uma cutucada na Argentina por ser uma campanha de Copa. Então, durante a Copa, quando a Argentina começou a perder, a gente já tinha um plano de, em algum momento, mandar as TVs para lá e fazer essa piadinha. Mas foi melhor do que a gente imaginou, porque a primeira fase da Argentina foi um desastre, ninguém confiava na equipe, e aí os próprios usuários começaram a chamar a Lu nas redes sociais e pedir para que ela mandasse as TVs para a Argentina. Então, deu tudo certo, porque ficou parecendo que a gente estava respondendo a um pedido do público, apesar da gente já saber que a gente ia zoar a Argentina em algum momento. Uma outra coisa de conteúdo que surgiu sem a gente conseguir antecipar foi a presença do VAR na Copa do Mundo e o juiz fazendo o sinal da TV toda vez que ele precisava rever um lance.
Então, a gente resolveu fazer filmes com isso também, para a rede social, principalmente, que eram patrocinados toda vez que o juiz pediu o VAR. Então, a gente conseguiu criar uma aderência em relação à marca, em relação à dinâmica de troca com o gesto do juiz, enquanto ele era feito. E, por fim, aquela pergunta que a gente tinha no começo, aquele medo que a gente tinha de o que vai acontecer se o Brasil perder, na verdade, aconteceu de uma maneira bem natural. Como a Lu estava se posicionando como mais uma torcedora, ela brincou, ela zoou, ela torceu pelo time. Quando o Brasil foi eliminado, a gente já tinha um vídeo preparado e um post dela, humanizando ela e entrando com ela na vibe dos torcedores. Ela se comportou da mesma maneira. No apito final, ela postou uma foto maquiada com a cara com as tintas do Brasil, chorando, triste pela derrota. E uma hora depois, a gente retomou a zoeira. A gente postou um vídeo em que o Maradona traz a TV zicada de volta para o Brasil e coloca ela na porta da casa do Pelé. Então, a gente encerrou numa nota mostrando que a gente estava só brincando e que em 2022 a gente vai estar junto de novo. E o War Room, não apenas de conteúdo, mas também de segmentação, de investimento e com a ajuda de vários parceiros. Então, a gente fez muito conteúdo, assim como o Edu trouxe, a gente fez vários vídeos e a gente tinha os KPIs muito bem definidos para cada plataforma onde a gente estava inserindo esse conteúdo. Então, nada acontecia sozinho. Então, quando a gente saía com vídeo, a gente também tinha esse apoio comercial acontecendo em outras plataformas, porque a coisa não acontece se você tiver um KPI só. Então, a gente tinha isso muito bem definido, a gente trazia os parceiros, todos os parceiros tinham uma clareza muito grande sobre quais eram as nossas metas, o que a gente queria alcançar. E dentro de cada plataforma, dentro de cada mídia, a gente selecionava e a gente escolhia e usava aquilo que era mais pertinente. E aí os resultados vieram, né, assim como o Edu já trouxe, mas a gente foi 5 vezes Trending Topics no Twitter, uma vez chegamos a ser mundial, nós não somos patrocinadores. E vale ressaltar, inclusive, que a vez que a gente foi Trend Topic mundial era para um cenário que a gente não tinha preparado e a gente, inclusive, não tinha conteúdo pronto, que foi quando a Alemanha foi eliminada na primeira fase, que ninguém estava esperando. E a questão da zica, por causa da Alemanha, tinha pegado tanto que as pessoas foram para a rede social cobrar a marca de fazer alguma coisa. Exatamente. Figuramos em mais de 30 matérias nacionais e internacionais. É até engraçado, mas há um programa de TV alemão veio até o Brasil e entrevistou a nossa diretora de marketing. Então, eles mesmos vieram conhecer o que o Magazine Luiza estava fazendo aqui no Brasil, né, essa campanha do Sai Zica. E a gente já tinha enviado já as TVs zicadas para eles mesmo assim quiseram falar com a gente. Então, está tudo bem. Recebemos várias homenagens de outras marcas, isso também é bem interessante. Então, o público estava reagindo bastante ao conteúdo e outras marcas também. Então, elas também citavam a gente, pediam ajuda, e a gente respondia, e a gente estava ali em tempo real, fazendo conteúdo junto com outros publishers também. E aí, para finalizar, os resultados, né, claro, mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, como eu disse no começo, somos o maior varejista, o canal varejista no YouTube, 1 milhão de store visits e 1 milhão de telas vendidas. Realmente foi um sucesso para a gente, um grande case que a gente tem muito orgulho. É isso, pessoal. Obrigado. Primeiro, parabéns pelas duas empresas. Eu acho que são cases incríveis. E o que eu queria perguntar para vocês, assim, vocês falaram muito sobre propósito de marca, né? Vocês acreditam que, falando especificamente sobre branded content, as marcas que têm esse propósito definido têm uma facilidade maior de fazer esse tipo de projeto? Bom, eu acredito que sim, porque é difícil você criar conteúdo, fazer o branded content, se você não tem esse norte, né? Então, a partir do momento que você tem um propósito claro, você sabe onde você vai atacar, você sabe como você vai conversar e você sabe onde. Então, sim, acredito que ter o propósito bem claro e definido ajuda totalmente em branded content, porque senão você vai estar criando algo que possa não estar fazendo tanto sentido para a empresa quanto deveria.
Bom, o propósito, ele na verdade, ele só faz sentido quando tu agrega valor para o cliente, né? E hoje, como varejista, a gente não pode pensar só no cliente, a gente também tem que pensar em agregar valor para a indústria, porque nós somos um intermediário, né? Nós estávamos falando isso antes, né? Nós somos um intermediário. E se o cliente não enxergar valor no varejista, cara, ele entra na internet e compra direto lá da Brastemp, lá, né? Compra geladeira direto na internet. E a Brastemp manda direto para a casa do cliente. Então, esse é o desafio. Tu unir o propósito da empresa sem esquecer da venda. Tu tem que vender, né? Tem que vender do dia a dia ali. Né? A empresa tem que dar resultado, né? E o resultado deve servir de oxigênio para tu manter o teu propósito vivo, né? Então, concordo sim que a empresa que tem um propósito bem claro, que consegue agregar valor para a necessidade do cliente, e esse case que vocês trouxeram, acho que une, né, a venda com o propósito, e isso eu acho que é muito legal. Eu queria só complementar as falas com o ponto de vista, principalmente da agência e de criação, assim, porque o propósito para nós ele acaba servindo muito como um norte, como objetivo do que a gente vai criar e como o próprio briefing em si. Quando a gente pensa hoje, o tanto de marca que tem fazendo, principalmente conteúdo que às vezes não tem nada a ver com a marca, que a gente é impactado por ele, fica se perguntando por que essa marca está falando disso, geralmente isso é falta de um bom propósito. Assim. O propósito, para nós, quando ele vai se refletir, quando ele vai ser aterrissado em algum projeto de comunicação, ele cria muito a consistência da própria comunicação. Então, a gente saber exatamente o que a gente vai falar e por que a gente está falando daquilo é um norte perfeito para a gente ter essa consistência cada vez mais forte. Bom, a gente sabe que todo case de sucesso tem uma série de dificuldades. Quais são as maiores dificuldades hoje que vocês encontram do lado do varejo e até do lado das agências de se executar um bom projeto nesse sentido? Para ter um projeto de sucesso, primeiro assim, você tem que estar disposto a tentativa e erro, né? E em conjunto, assim, por isso que a gente trouxe logo no começo, trazer os parceiros muito para perto, em sintonia, e fazer com que essa sintonia se torne essas mudanças, né, cada vez mais ágeis. Então, você testa, você consegue redirecionar rapidamente, porque você tem todo mundo muito por perto. Então, é um caminho que a gente, assim, eu acredito que todos estão explorando, né, é um caminho novo para todas as marcas, branded content principalmente. E para fazer isso acontecer, é isso, tem que estar disposto e trazer os parceiros para saberem exatamente qual que é a necessidade e redirecionar rapidamente. Eu vejo que se tu traz a agência e o veículo junto contigo e entendendo, por exemplo, que nem aquela jornada do cliente, né? Quem é a persona que tu quer impactar, quais são os costumes, qual é a jornada que ela faz, né? Para tu trazer uma experiência realmente diferenciada para ele, né? Isso facilita para colocar em prática. A gente tem um case que poderia falar aqui, enfim, bastante tempo, mas que a gente fez um trabalho muito legal com a agência e com um veículo importante lá do Sul, que é a RBS, inclusive patrocinador aqui, que a gente atrelou a mídia ao a remuneração deles ao nosso faturamento. Ah, mas como assim? Não, eles vão ganhar variável conforme o nosso batimento de meta. Ou seja, se nós... E aí há uma transparência, claro, que a gente compartilha faturamento da empresa, os dados, todos, eles têm as informações, mas para quê? Para eles estarem engajados, estarem junto com o cliente, nós no caso, para que realmente... Porque senão é muito fácil fazer mídia e se vendeu, não vendeu, isso não faz diferença nenhuma. Não, cara, vem junto comigo... Vamos fazer mídia, o que realmente vai impactar, o que realmente vai fazer diferença, senão fica colocando só nas... Como é que é o nome quando bota nas brechinhas, assim, né? Nos espaços que tem lá, esqueci o nome agora. Nos calhau. Né? Senão fica só botando em calhau, aí é fácil, né, gente?
Aí vende, não, cara, vamos atrelar o faturamento e a meta. Então, a gente fez um case muito legal com a RBS lá, que tem dado muito certo. Esse ponto que o Otelmo colocou, talvez seja o principal desafio que a gente vê, assim, porque se a gente fosse seguir com o formato tradicional que a gente trabalhou por tantos anos, principalmente para varejo, de tentar construir marca, de tentar construir diferenciação, só utilizando os canais tradicionais que a gente tinha, a gente estava perdido, porque, pensa, eu sou uma grande varejista, eu tenho vídeos aí, principalmente para a TV, minha principal mídia, de 1 minuto ou 30 segundos, sendo que eu tenho que preencher eles com oferta, porque um dos meus principais objetivos é a venda, e eu não posso perder esse objetivo de vista. Então, eu vou ter aí, em média, 8 a 9 segundos para construir marca. Isso seria completamente impossível. Então, a gente trazer os anunciantes, trazer os canais de comunicação, seja eles quais forem, plataformas digitais, seja TV, seja rádio, para perto, para não entrarem mais só no plano de mídia, entrarem efetivamente nos planejamentos de campanha, é um passo muito importante, é uma das principais maneiras para a gente suprir esse desafio de construção. Pensando um pouquinho, vocês falaram bastante de resultado, né? Obviamente, a gente sempre pensa na venda no final das contas. A gente vive um momento, obviamente, de muita pressão por vender. Né? Fazer marca é legal, mas no final das contas, não quer saber se o pato é macho nem o que é o ovo. Né? Como é que vocês fazem? Como é que é para cada um de vocês aprovar esse tipo de projeto, né? Aprovar esse tipo de ideia, onde certamente tem alguns executivos que estão olhando para o bem da marca, né? E para a saúde dela e para o desejo, e, obviamente, tem outras pessoas que estão do outro lado, né? O Otelmo, sei que tem 2 cadeiras, né? Marketing e vendas, né? Estão olhando para o resultado, né? A campanha nem começou e o cara já quer saber quantos acessos ao site teve, se já vendeu mais coisas. Então, assim, como é que funciona isso para vocês nessa dualidade que a gente vê? Eu acho que vai muito da estratégia que a empresa quer adotar. Porque, primeiro, que tem redes que não querem aparecer, que querem fazer o básico e trabalham com um custo baixo e beleza. E não tem problema ser assim também. Né? No nosso caso, a gente tem uma particularidade, porque a empresa, apesar de ter 60 anos, eu costumo dizer que a gente tinha um gap entre o tamanho da marca e o tamanho da empresa. Ou seja, o tamanho da marca era pequeno e o tamanho da empresa, né, era maior. Tá, mas como assim? Não, a gente vinha concorrentes lá no Sul, pegando um megafone, falando para todo mundo, e daí tu vai olhar mesmo e aquela marca não tinha nada. Né? Quanto é que fatura? Quanto é que entrega de resultado? Para! E a gente quietinho lá. Então, a gente fez um trabalho, a gente sempre fez muitas coisas, só que nunca divulgou. Né? Fez muitas promoções diferenciadas, inclusive essa do Magazine Luiza, há 4 anos atrás a gente tinha feito. Só que a gente não divulga, não passa isso. Né? E a gente... Não, espera um pouquinho, esse foi um dos meus papéis lá na empresa. Vamos começar a se achar um pouquinho, no bom sentido, né? Mas vamos começar a mostrar um pouco e tentar diminuir esse gap entre o tamanho da marca e o tamanho da empresa. E por que eu estou falando isso? Porque foi a estratégia da empresa que a gente adotou. Vamos trabalhar com uma valorização da marca, para conseguir rentabilizar um pouquinho mais a nossa operação. Para o cliente ver valor e realmente pagar mais por aquilo. Porque, senão, cai na internet e cai preço baixo. Eu tenho pavor lá de Buscapé e comparador de preço. Aquilo ali detona a margem de todo varejista. É terrível. Mas a gente tem que saber que isso é uma realidade e a gente não pode negar. Né? Tem que agregar valor e compensar esse gap de margem de alguma outra forma. Né? Então, acho que é isso. Depende da estratégia do varejista, né? Ou da empresa, enfim. Em relação à estratégia, assim, e ao desafio de apresentar esse tipo de projeto, é realmente desafiador, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de varejistas que têm a meta de venda quase que acompanhada ali em tempo real, né, no dia a dia. A gente gerar valor para um projeto que às vezes vai construir imagem, vai agregar para a imagem da marca, no médio e no longo prazo, é bem difícil mesmo. Porém, quando a gente tenta rever não só o objetivo de projeto ou como vender o projeto, mas a própria dinâmica de trabalho, isso pode ficar um pouco mais fácil.
No Magazine Luiza, a gente está tendo esse resultado de uma maneira bem legal, quando a gente traz esse tipo de workshop para fazer junto com outras áreas da empresa. Então, o pessoal de logística, o pessoal de comercial, o pessoal de venda, a gente faz workshops que tem gerente, que tem funcionário de venda de loja física, falando sobre como que isso vai ser divulgado na internet. Esse tipo de coisa cria uma união, uma unidade entre a comunicação da marca, desde o que está passando na TV até o que está sendo visto dentro da loja, e torna muito mais fácil que esses projetos sejam vendidos. Só complementando, assim, realmente tem essa dificuldade. A gente tenta driblar isso dessa maneira, colocando todos juntos, né? Então, todo mundo sente a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. E, como o Otávio disse, claro que tem empresas que optam por somente fazer a própria venda. Eu acredito que é um caminho até um pouco perigoso, que assim como tem os buscadores, né, e hoje a informação está de muito fácil acesso, então o cliente está lá na sua loja e ele está consultando preços no seu próprio site ou no site do concorrente ou na loja ao lado, né, que agora é possível ver estoque e preço dos concorrentes em loja física mesmo, online. Então, para fazer isso acontecer de uma maneira interessante, é você mostrar para o pessoal de vendas que, mais do que criar clientes, você precisa criar uma comunidade ao seu redor. E, para poder criar essa comunidade, você precisa começar a falar com ela. Então, você precisa fazer esse branded content, você precisa ter esse propósito bem definido, novamente, né, batendo nessa tecla, para que as pessoas passem a enxergar você e agregar esse valor, né, como o Otávio também disse, e valorizar na hora da compra, valorizar isso. Não, eu estou comprando aqui, mas essa empresa, ela mais do que está só me oferecendo esse produto, ela está trazendo algo a mais. Para mim, ela está trazendo algo a mais para a comunidade. E fazer isso ficar claro também para o pessoal de vendas e trazer eles juntos é essencial para que a coisa aconteça realmente e todo mundo sinta a responsabilidade. Bom, pessoal, para finalizar, eu queria só fazer a última pergunta, e de forma bem sintética. Dicas. Né? Temos aqui anunciantes, temos aqui agências, temos veículos, temos todo mundo. Nossa indústria está aqui hoje. Quais são as dicas que vocês dão para as pessoas para que saia um projeto de sucesso? Eu acho que muitas vezes a gente fica no plano, no achismo, fica, né, na especulação. E, cara, testa pequeno, erra, volta, corrige. A gente fez várias ações que a gente teve muito sucesso, que a gente testou em uma única loja e depois volta para dentro de casa, erra pequeno, faz e depois ganha escala. Acho que a gente tem que perder o medo de errar. E a outra coisa que eu daria de dica é convergir tanto o cliente quanto a agência e o veículo. Cara, vamos entender que problema que nós queremos resolver. Para quem, né, quando, como, e fazer com que todos se alinhem para, né, se converjam para o mesmo objetivo. Eu acho que parece óbvio isso que eu estou falando, mas muitas vezes o veículo está mais preocupado em rentabilizar lá também, bater a meta de anúncio lá, né, de venda, a agência está mais preocupado com a remuneração no final. Não, cara, né, assim como nós varejistas somos intermediários, também agências são intermediários. E se a gente não vê valor também numa agência, num veículo, também, né, a gente tende a cortar esse intermediário, enfim, né? Bom, duas dicas bem simples, bem diretas. A primeira é realmente trazer todo mundo para a mesa, desde a força de venda até o veículo, para todo mundo estar com os mesmos objetivos, estar discutindo como testar, como aplicar. E a segunda é pensar para o objetivo do conteúdo para além de construção de marca. O conteúdo pode sim vender, o conteúdo pode divulgar um serviço, pode divulgar uma mensagem que a marca queira falar. Se a gente pensa só em construção de marca, é um objetivo muito longo e muito distante da realidade para a gente conseguir fazer ele virar tão fácil. Então, trazer esse plano para um plano mais próximo da realidade, principalmente o do anunciante, é a melhor dica que a gente pode dar. É isso mesmo, acredito que já falaram tudo. Testem barato, testem rápido e coloquem todo mundo junto para deixar muito claro esses objetivos. É isso. Obrigada.
Tivemos aqui no palco, né, esse exemplo de varejo que todos nós conhecemos. Eu acho que, Otelma, você entendeu agora por que você estava nesse palco. Assim como a aba tem ido para 7 capitais, e quando a gente vai, a gente leva gente daqui, a gente está trazendo cases de lá. E essa é uma experiência, a gente conheceu o Drebs lá em Porto Alegre, realmente é um trabalho maravilhoso desse varejo, e eu acho que ficou bem, né? Esse painel a gente pode trocar, né, Denis? Agradeço vocês. E queria informar a todos que Flávio Ferrari, que é autor do livro que o Frade vai lançar logo depois do almoço, está aqui, não sei se está na plateia, mas ele está aqui conosco e ele está vendendo o livro Atitude Digital, que é um projeto da aba e do Flávio lá fora. Recomendo que vocês deem uma olhada, mas nós lançaremos aqui no palco logo depois do brunch. Brunch que vai acontecer agora e que é oferecido pela Inloco e pelo Twitter. Então, estaremos de volta dentro de 1 hora. Por favor, conto com a pontualidade de vocês e espero que vocês curtam esse momento de descontração agora. Muito obrigada.